Entrevista do Século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou o Vitor Taveira. Essa é mais uma entrevista do século. Lembrar para quem ainda não fez, curtir aí, se inscrever no nosso YouTube, na sua plataforma de áudio, compartilhar, se gostar, apoiar a mídia alternativa, né, aqui do Espírito Santo, representado pelo Século Diário. Hoje nós estamos aqui num ambiente bem familiar e bem político, né? Quem disse que família não é lugar de discutir política. Estamos como convidado pai e filha aqui, né? O João Coser, atualmente deputado estadual pelo PT, e a Carla Coser, que é vereadora também pelo PT aqui de Vitória. Nós vamos falar um pouco da relação entre eles, dos desafios de renovação do PT, da conjuntura nacional, relação com o governo Casagrande aqui no estado, Prefeitura de Vitória e os planos políticos, né, de ambos e do partido aí para os próximos anos. Bem-vindos, obrigado pela presença aqui. Não sei se vocês já deram entrevistas assim juntos. É a primeira vez. Primeira vez? Nossa, aí, ó. Que bom. Acho que são duas figuras públicas, né, destacadas aqui no nosso estado, né, especialmente nesse campo da esquerda. O João é um dos fundadores, né, do PT e a Carla é uma figura aí de renovação do partido. Então, eu queria começar um pouquinho, né, mais no âmbito pessoal, que também é político, para a Carla perguntar como é que foi crescer, né, tendo um pai como figura pública, que o João, desde que você nasceu, ele já estava na política, né? Era deputado estadual. Antes você já era sindicalista, 86, presidente da 90. CUT, ela é deputado estadual, foi deputado federal, foi prefeito de Vitória 2 vezes, enfim. Como é que se deu isso no plano pessoal, no plano político? Olha, isso não foi um projeto político familiar, eu diria, de ocupar esse espaço. Inclusive, quando eu decidi ser candidata a vereadora, eu surpreendi um pouco meu pai e ele não era o maior entusiasta dessa minha candidatura. Eu sempre digo que a política é um espaço um pouco hostil para as pessoas, quaisquer que sejam. E no meu caso, que sou mulher, jovem, ocupando esse espaço, era um desafio muito grande. Então, acho que no primeiro momento, até por um instinto de proteção, ele achava que eu talvez não deveria me envolver. Mas a política esteve no meu dia a dia desde o dia que eu nasci, meu aniversário de 1 ano, que minha mãe conta que o João aproveitou para fazer, e eu chamo ele de João de vez em quando para parecer mais sério, que ele aproveitou para fazer uma festa e chamar todo mundo e comemorar esse momento, mas vivi dentro do PT, dentro das plenárias, dentro das reuniões. E quando ele foi prefeito especificamente, foi um momento onde a minha vida mudou muito, porque a exposição de ser filha de um gestor do executivo leva você para alguns espaços e aí você escuta críticas. E foi nessa época que eu comecei a me interessar mais por política, porque eu queria rebater algumas coisas que eram ditas publicamente e como uma estratégia de defesa, assim. E aí eu me envolvi mais, mas neste período eu não achava que eu seria um dia candidata a um cargo público em si. Eu sempre gostei de política, era líder de turma, participava de atividades de mini-ONU, de diplomacia, coisas que têm a ver com política hoje em dia, mas não me via nesse espaço. Mas quando eu tomei essa decisão de me candidatar, depois de um primeiro momento de preocupação, com certeza foi meu maior apoiador, assim, que eu falo que não é todo mundo que tem uma sorte de ter um mentor da altura que eu tenho, né? Um ex-prefeito, deputado federal, deputado estadual, e isso para mim é muito bom, assim, mas foi desafiador. E você tinha quantos anos quando ele foi eleito prefeito? 12, 12, né? até os seus 20, 14. 14, até foram 8 anos, 2004, né? isso, 2004. Até os 20 e poucos ali, né? E pro João, eu ia perguntar quando é que você percebeu que ela de fato tinha o potencial, né, de ser uma figura pública, né, da política. Vitor, primeiro te agradecer pelo espaço, parabéns. Cauã também está aqui na equipe de apoio. Para nós conversar com a sociedade através dos instrumentos de comunicação é sempre muito rico. A Carla é uma graça, é uma bênção, né? Porque ela é uma mulher política de luta, muito destemida, muito corajosa. Então, assim, para o pai, é naturalmente um orgulho muito grande ter uma filha com essa disposição de fazer a boa política, focada, determinada, com segurança nos temas que ela defende. Isso não é pouco, num momento como o nosso, principalmente nos últimos anos.
Eu sou do PT desde o início, sou o quinto filiado. Em 80, passei por todo o movimento sindical, muito machista, né? Então, sempre um espaço muito do homem, tanto no sindicato, quanto na central sindical, quanto na política. Então, ver agora a Carla, é minha filha, mas é muito mais do que isso. Eu já era uma mulher que ocupa o espaço na Câmara Municipal, a única, né? Que é um triste também, era ela e Camila, hoje só ela. Então, assim, vê-la lá atuando da forma como ela foi muito interessante. Eu achei que ela não viria para o campo eleitoral. Como há 4 anos atrás eu não era candidato a prefeito, eu estava tocando a minha vida, em tese eu estava já me sentindo resolvido, já meio que aposentado, e ela colocou uma candidatura a vereador. Eu achei muito legal, assim, só que depois acabou, o ambiente me puxou para ser candidato a prefeito. Aí nós ficamos em dúvida o que ajudaria e que atrapalharia, inclusive, a candidatura dela, que naquele momento, para ela, era prioridade. Ela não entendeu muito por que eu topei ser candidato a prefeito. Então, nós fizemos um debate dentro de casa, muito respeitoso. Mas, no final, assim, acabou, a minha candidatura acabou ajudando a candidatura dela. Fizemos um bom desempenho. Não ganhamos a eleição porque era um momento difícil para o próprio partido, mas foi para o segundo turno, tivemos 42%. Então, assim, eu acho que a partir daí ficou resolvido este ambiente pai e filha. Ela tem uma carreira, ela tem uma vocação, ela tem os dons dela e as pautas delas, que não são exatamente todas as minhas, mas em muitos é muita coincidência também. Então, acho muito legal. Acho que é uma coisa que aconteceu naturalmente. Não foi bolado, não foi pensando no resultado de um mandato, na importância de um mandato. Foi fruto de um vínculo político mesmo, eleitoral, e talvez do próprio ambiente, porque o ambiente político foi endurecendo, né? A Carla virou candidata no momento mais difícil da nossa história, da nossa geração. Nós tínhamos um governo autoritário, desrespeitoso com tudo, não era só com a mulher, não. Com todos, ela foi assim, quanto mais duro estava, mais ela se fortalecia para ser candidata. Foi muito importante. Eu acho que foi o ano de 2018, especificamente, que virou uma chavinha familiar. Eu fui coordenadora da campanha do João naquele período, e eu nunca tinha trabalhado com campanhas eleitorais especificamente, mas a gente estava numa relação de proximidade muito grande, e eu acabei entrando de cabeça no projeto. E naquele momento eu percebi que tinha um vácuo de mulheres ocupando e disputando a política. E quando ele perdeu a eleição, ele aparentemente tinha se afastado, ia cuidar da roça e tudo mais, eu falei, eu acho que eu quero disputar esse legado e seguir defendendo o que foi feito em Vitória. E aí foi nessa época que eu comecei a me preparar. Então acho que foi entre esses anos de 2018 e 2020 que a chavinha virou de uma pessoa que estava como uma apoiadora para essa protagonista dessa história. Mas ela começou mesmo com 4 anos de idade. 4 anos de idade, eu fiz o lançamento da minha candidatura de deputado federal, já era deputado estadual. Ela foi no palco e cantou borboletinha. Ainda bem que não tem vídeo disso. Ela fez aquela mesma cara que meus amigos fazem, o pessoal faz quando meus pais vão contar alguma coisa. Deve ser aquela história que ele conta sempre, né, Carla? Meus pais contam já participou da campanha. Mas, assim, você falou um pouco, quais as principais divergências de vocês, assim? Você falou que vocês não são exatamente as mesmas pautas. É um pouco de perfil. Eu acho, assim, pela minha experiência, pelo meu tempo de estrada, quando eu comecei, eu era uma Carla. Dirigente sindical, muito combativo, aguerrido no sentido, eu falo que era muito corajoso, até demais um pouquinho. Hoje, assim, o tempo me levou a ser mais formulador, me levou a ser mais conciliador, me levou a ser mais articulador. Provavelmente a passagem pela Prefeitura de Vitória me fez também conviver com diversidades, com partidos diferentes, com parcelas da sociedade que eu comecei a representar, empresários, cooperativas, setores sociais, que no primeiro momento não representava. Quando eu fiz a minha primeira eleição, eu era sindicalista, representante só de trabalhadores quase sindicalizados. Depois eu fui ampliando para o pequeno e médio empresário, cooperativismo. Hoje eu sou um político, pelas minhas oportunidades, muito mais amplo, né? Tive experiência no orçamento federal no período do governo Fernando Henrique. Depois na prefeitura é uma riqueza extraordinária a gestão de uma cidade. Eu falo mais nesse sentido. E a Carla está começando, ela também enfrentou a acidez, além do período do Bolsonaro, ela enfrentou uma acidez dentro da Câmara. Sim, o primeiro a conjuntura afeta muito. Né? Primeiro dia, primeira sessão já foi de confronto e encontrou tudo que tinha de pior naquela Câmara. Então, assim,
ela acabou amadurecendo e acabou se firmando por necessidade, mas também por uma vocação, por uma determinação. Eu falo nesse sentido. Ela é a jovem, assim, mais do confronto, ela gosta mais do confronto do que eu. Eu sou mais, assim, Não, eu acho que mais assim, eu dentro. fui forjada um pouco nesse momento político de Uhum. luta, onde a conciliação muitas vezes não é possível. E isso foi uma coisa na minha história que eu vejo de diferente da do João. Eu sempre vi meu pai sendo prefeito e sentando com vereadores de oposição Uhum. a ele. E eles sempre tiveram a capacidade de conversar. Eu cheguei num espaço onde uma pessoa dizia que não sentava comigo porque eu era diabólica, satanista, eu era símbolo do mal e Uhum. todas essas coisas. Isso me fez ver a política e trabalhar de uma maneira diferente. Naturalmente, eu tenho um recorte mais específico. Eu não gosto tanto desse termo, mas assim, de pautas identitárias. O João Uhum. sempre foi um defensor dos direitos humanos, mas eu faço um Uhum. recorte mais específico para falar das mulheres, para Uhum. falar da população LGBTQIA+, para falar da população negra, porque nesse momento que a gente está vivendo, a gente precisa botar um Uhum. pouco mais o dedo na ferida. Então, da mesma forma que eu acho que eu não sou uma sindicalista Uhum. de origem, assim, mas que defende o movimento dos trabalhadores de uma forma geral, eu acho que essa é um pouco da Uhum. nossa diferença É. geracional É mesmo. isso que eu ia falar, uma É. marca geracional, É, realmente, que você pode mas, observar. mas isso tem uma qualidade importante, né? Que é o carisma. Nós somos o Uhum. PT e as pessoas olham para o PT como um partido meio duro. Não é duro, é um partido super amoroso, Uhum. mas eu e Carla temos assim um jeito de nos relacionarmos com as pessoas que nós vamos conquistando. Quem convive com a gente normalmente gosta. As pessoas podem até falar mal da gente, porque não conhece, não convive. Eu falo isso com orgulho, Uhum. entendeu? Porque eu sou um cara assim mais sério, meio italiano, mais cara de bravo, para quem não conhece, mas quando começam a Uhum. conviver comigo, isso quebra. Então, isso ela tem muito de mim. Uhum. É até melhor, porque ela tem um sorriso, é mulher, tem essas coisas. Então, eu acho isso muito legal. A política ela precisa ser tratada assim com a seriedade necessária, mas também com a leveza necessária, porque é uma ciência complexa. Ela não é Uhum. simples, mas você mexe com a vida das pessoas, com liberdade, com os interesses. Então, se você está sempre representando, você nunca faz para si, você faz exatamente para os outros. Então, Uhum. como fazer isso num ambiente às vezes difícil e de forma serena? Eu acho que a Carla Uhum. faz isso muito bem, até melhor do que eu também faço, mas eu acho que isso é uma qualidade grande. Por isso que nós Uhum. convivemos e, de certa forma, nós vamos trilhando caminhos. Estou muito Uhum. feliz com a caminhada que ela vem fazendo e Uhum. tenho a esperança que ela vá além, inclusive além do que eu fui, porque ela Uhum. tem muita pegada, ela é muito jovem, tem uma formação legal e está tendo uma oportunidade. Você falou da mudança geracional. Sim. Todos nós sofremos por isso, o PT sofre por Uhum. isso, e a direita tem mais quadros novos do que a gente, novos de idade, Uhum. mas não mudaram a cabeça. A cabeça, Claro. os de direita antigo eram mais A decentes, cabeça parece mais só éticos, regride no cabeça tempo, só né? regride. Mas assim, nós temos esse grande desafio, e ela faz parte, vamos dizer assim, do bem disso. É uma Uhum. mudança geracional feita também família, feito no partido de forma tranquila, de forma natural e Uhum. não construída. É isso que eu queria abordar, assim, porque a Carla é uma renovação, mas de alguma maneira é uma renovação que surge dentro da estrutura, digamos, né? Uhum. Já vem de uma família, né? Eu diria assim, teve questionamento É. sobre isso, tanto internos dentro do PT quanto externos, né? Se de fato seria uma renovação, se eu Uhum. não sou uma continuação da Uhum. pessoa que é o João. Se fosse só isso, eu já me bastaria, porque eu tenho muito orgulho da trajetória Sim. dele, da transformação que ele fez em todos os espaços que ele fez. Mas eu sou um indivíduo e eu Uhum. sempre cobro das pessoas quando elas falam de mim como se eu fosse uma extensão do João. Uhum. Eu tenho o meu posicionamento, as minhas oportunidades, eu estou criando a minha própria história. No Brasil, a gente sabe que muitas mulheres que entram na política Uhum. são irmãs, esposas e Uhum. filhas de político. Eu nunca falei disso com nenhum constrangimento. Eu sei que Uhum. para que eu chegasse nesse espaço, eu tive privilégios Uhum. comparado com outras mulheres que querem disputar esse espaço. Uhum. Ser mulher é muito difícil para entrar na política. Ser filha de um político já me ajudou e ele ainda foi candidato na mesma eleição. Uhum. Eu nunca neguei isso. Só que, de fato, Uhum. eu sou advogada de formação, poderia estar Uhum. ocupando diversos outros espaços na iniciativa privada, cuidando da minha própria vida, como as pessoas têm costume assim de dizer. Mas eu vi na política essa capacidade, esse espaço de transformação. Então, por que não usar essa capacidade, essa entrada que a sociedade já tem, para não ocupar esse espaço e fazer um mandato que eu Uhum. avalio
e que eu tenho recebido mensagens assim que tem sido importante para a cidade de Vitória. Então, eu acho que não tem problemas. Muitas pessoas seguem as carreiras dos pais e não há constrangimento nisso. Filhos de médicos são médicos, filhos de professores são professores e por aí sucessivamente. Eu não vejo um problema em tratar a política dessa forma, não me sinto constrangida, na verdade me sinto muito orgulhosa e sortuda. Acho que se todos tivessem a oportunidade de ter um bom mentor assim junto, uma pessoa que apoiasse, a política seria um espaço melhor. Não, mas eu ia falar assim que, embora é uma renovação, porque tem alguns analistas que consideram, né, isso, né, quando vão fazer aquelas estatísticas, né, de renovação, quantos vêm, tem alguma relação e tal. Aí, tecnicamente, você estaria naquela relação, né? Mas o que eu queria falar mais é sobre a renovação, desafio de renovação do PT mesmo. Teve até um congresso recente, né, uma reunião recente de juventude, e nem sempre renovação é juventude também, né? Tem novos quadros que às vezes não são jovens, que pintam na política. E a gente tem observado uma movimentação grande, o PT parece que nas últimas duas eleições especialmente, tem acontecido esse processo, mas foi um processo de parecia por muito tempo um partido muito engessado, porque a liderança estava vindo pelo PSOL, pelo PCdoB, pelo PDT, pela Rede, e o PT basicamente mantinha, por exemplo, na Câmara Federal, os fundadores do partido, né? Que é bom no sentido da experiência, mas também é um sinal de que talvez é preciso dar, né, algum passo mais. Eu não sei como é que vocês estão acompanhando esse processo de Tiveram renovação. duas iniciativas do PT que eu gosto muito de falar sobre elas, porque eu digo que eu sou produto delas, que foram fundamentais para que a gente conseguisse essa mudança. O Representa e o Elas por Elas. Dois projetos internos do partido que destinaram recursos para candidaturas jovens e candidaturas femininas. Esses projetos deram formação para que as candidaturas fossem competitivas. Porque o que a gente sempre fala é que nós temos quadros excelentes, mas na hora H chegava as candidaturas, procuravam as mulheres em cima da hora, um mês antes da formação de chapa, e aí nunca que essa candidatura ia ser vista como competitiva pela sociedade. Então a gente teve uma formação de mais de um ano do Elas por Elas e do Representa para que a gente disputasse a eleição em 2020. E esse projeto ele tá sendo foi feito em 2022 também, vai ser renovado para 2024. Isso implicou em dinheiro, porque sem dinheiro a gente não consegue fazer campanha, e os partidos de esquerda, historicamente, também não são aqueles que conseguem essa maior captação nem individual e nem na época que era financiamento privado. Então, isso é muito importante e essa divisão de recursos dentro do partido é uma discussão que a gente tem que ter e que criou essa possibilidade de que as candidaturas fossem mais sólidas. Então, parte desse processo de renovação de quadros entra aí. Quando a gente entra para disputar e ganha, né, a presidência da República 2 vezes, as pessoas, os melhores quadros acabam indo para a gestão e aí a construção do partido às vezes fica um pouco fragilizada nesse sentido. Então, muitos desses bons quadros acabaram ficando apenas de um lado técnico e não indo para a disputa política em si. Mas eu acho que agora a gente está movimentando, tanto é que o PT foi o partido que mais elegeu mulheres, mais elegeu jovens, mais elegeu pessoas LGBTQIA+, também nas últimas eleições. Então são dados que a gente gosta de reiterar e fica muito orgulhoso. Ela falou do lado positivo, vou falar do lado negativo. Eu considero esse o grande desafio do PT e da própria política. Por quê? Porque nós passamos por um momento muito difícil na existência do PT em função daquelas denúncias de corrupção, como se o PT fosse o criador da corrupção, responsável por tudo que aconteceu no Brasil, tanto do Mensalão quanto da Lava Jato. Naquele momento, pessoas saíram do PT e os jovens, à esquerda, eles tinham várias opções. Então, por que ele vinha para o PT se tinha o PSOL, não sei o que lá, não sei o que lá? Então, o pessoal se fortaleceu e outros partidos se fortaleceram, porque o impeachment da Dilma, a prisão do Lula, aquilo foi um sofrimento grande para todos nós. Nós que tínhamos a história e sabíamos que isso tudo tinha sido armado, nós tínhamos mais força para suportar e para superar, mas para o jovem era muito difícil. Porque é muito histórico, né? Quem passou 20, 30 anos é um outro processo. Exatamente. Né? Então, assim, foi muito difícil. Então, nós perdemos 6 anos de crescimento. Nós chegamos a ter 600 e poucas prefeituras, paramos em 180. Então, nós perdemos muita energia para ficarmos de pé. Agora que nós estamos num processo de recuperação, para você ter uma ideia, nas eleições de 2020, eu fui o melhor desempenho das capitais do Brasil. Nós não elegemos nenhum prefeito de capital. Entendeu? E eu não sou um menino mais. Então, assim, estou te falando assim, a vida real ela é dura.
Com a eleição do Lula, isso já mudou. Com os programas que o PT vem idealizando, já está mudando. Eu tenho a impressão que nós vamos levar mais alguns anos para voltar ao estágio que nós estávamos, naturalmente, para evoluir. Mas, assim, foi muito difícil para nós. Nós perdemos uma geração. Tem a dos 60, nós perdemos a de 45, está chegando a de 30, e nós estamos agora com a de 16, 20. Eu tenho o sentimento que nós vamos voltar a crescer. Nas eleições agora, a gente sentiu muito como que o voto para o Lula veio da juventude, e para o João também, como veio o voto para nós já em 2020. O jovem de Vitória, na sua grande maioria, fazendo campanha para mim abertamente. Nós já estamos recuperando a simpatia e o carinho. Agora nós temos que fazer a segunda etapa, que é a formação política, porque o Brasil também perdeu capacidade de formar, porque quando você tem entidades estudantis fortes, você tem um movimento sindical forte, você tem a igrejas ou as igrejas assim, discutindo e fazendo formação, o jovem se engaja mais. Então, nós perdemos por um tempo grande este processo de formação, e inclusive de formação de consciência. Mas eu sou otimista, eu acho que está assim, já ficou para trás, nós já estamos evoluindo e vamos à frente. Já que vocês puxaram o tema nacional de alguma maneira, né? Queria perguntar como é que vocês estão vendo esse início de governo Lula, né? Que tem sido apontado como muito mais complicado que os anteriores, né? Você tem várias questões aí, quer dizer, mudou, por exemplo, a questão do Banco Central, um problema que não existia antes, enfim. Tem uma conjuntura internacional complexa, você teve um ataque inédito, né, às instituições, logo na primeira semana ali de governo. O que vocês estão vendo assim como os principais desafios aí para o Lula? A Carla tem esse dom também, ela fala mais do que o pai, né? Mas deixa eu falar, as 3 coisas que eu queria levantar. Primeiro, o seguinte, a direita se revelou. O bolsonarismo veio e ficará por um tempo essa extrema-direita odiosa. Não foi uma campanha normal, não foi uma campanha de opinião, não foi uma campanha de serviço prestado, foi só ódio com pautas para desconstruir. Não tinha uma pauta assim, não tinha um projeto de país, eu vou fazer isso para melhorar a vida das pessoas, para o jovem, para gerar emprego, era tudo uma coisa negativa e odiosa para criar. Isso eu falo assim, quando eu falo odiosa, não é entre políticos, não, é dentro das famílias, dentro das comunidades, dentro da igreja, todo mundo estava se sentindo mal, falta de liberdade de expressar as suas opiniões. Então, criou um mal-estar no Brasil que não existia antes da existência do Bolsonaro. Então, nós temos um Brasil hoje muito mais complicado, até para as relações pessoais. Depois, nós temos um Congresso também muito mais à direita. Temos um Congresso quase de extrema-direita e um Senado insuportável. Então, a vida do Lula não será fácil conviver com aquilo, tanto que para construir uma governabilidade mínima, ele está tendo que fazer muitas concessões. Você citou o caso do Banco Central. Você não consegue desenvolver uma política econômica plena porque você não consegue mexer numa taxa de juro que é fundamental para o crescimento econômico. Menos juro, você pega o dinheiro, você faz mais negócio, você faz emprego, você faz desenvolvimento e tal. Então, tem muitos gargalos. Mas eu continuo sendo otimista. Acho que o Lula ganhou a eleição. Isso foi um recado bastante... Porque eles usaram a máquina de forma que nunca foi usada antes. Então, ganhar aquela eleição já foi uma bênção divina. Quase um milagre, porque parecia impossível, distribuindo dinheiro e fazendo tudo o que era possível se fazer. Então, acho que a vitória do Lula foi muito importante para a liberdade das pessoas, para a democracia e para um projeto de nação. E agora nós vamos ter que reconstruir o país num patamar muito diferente do 2004, no caso 2004, né? 2002, 3, né, 2003. o primeiro ano. Por quê? Porque as empresas estatais, a parte boa das estatais foi vendida, foi entregue ao capital internacional e nacional. Ficou muitos desafios. Mas, assim, o Brasil é muito forte, nossa economia é pujante, entendeu? Nós somos uma potência. O Brasil já voltou a se relacionar com o mundo inteiro, o Lula já fala com o mundo todo. Então, acho que voltamos a existir no mundo como uma sociedade civilizada, que já é muita coisa, considerando que a gente tinha, nós estávamos quase na barbárie. Hoje nós somos um país, novamente, muito respeitado lá fora. Eu acho que virão colaborações para sair desse sufoco. Tomara. Eu estive em Brasília na semana passada e eu falei que eu acho que finalmente eu entendi o porquê do lema ser união e reconstrução. No começo eu não tinha amado muito esse lema. E eu estive no Ministério da Saúde, vou usar esse exemplo específico, porque
os servidores comentando lá, né, gestores comentando que os servidores não podiam falar sobre determinados assuntos, não podiam, enfim, assédio moral e tantas outras coisas que aconteceram. Numa política do medo, que foi essa lógica do Bolsonaro gestor e que foi replicada em diversos municípios, ouso dizer até que na cidade de Vitória. Dito isso, nós estamos reconstruindo esse país, porque o Brasil foi quebrado durante os últimos 4 anos. Quebrado no sentido econômico e no sentido de pessoas, servidores efetivos que pediram exoneração porque não aguentavam viver naquele ambiente. A gente sabia que o governo Lula 3 não seria o avanço que a esquerda quer para o Brasil, que ele seria um governo em muitos aspectos de conciliação. A nossa responsabilidade é não deixar isso ser cômodo para o governo federal. Nós estaremos aqui lembrando o Lula, lembrando o PT, das nossas bases, dos nossos pedidos, dos nossos anseios. E eu tenho certeza e muita confiança na nossa bancada federal, nos nossos ministérios e no partido em si, para que essas cobranças sejam feitas. Mas a gente também tem consciência de que concessões terão que ser feitas. Qual é a medida? Até onde a gente vai conseguir? Tivemos uma vitória agora com a suspensão do novo ensino médio. E vamos ter vitórias e derrotas e vamos conseguir, vamos seguir nessa batalha diária. Eu acho que nós passamos 4 anos de resistência e agora a gente minimamente pode pensar em avançar em algumas políticas. Então, de fato, vão ter muitos desafios. A gente sempre teve um perfil crítico, independente do governo ser do João, a gente fala isso, né? Tem pessoas que eram servidoras do Partido dos Trabalhadores, faziam greve, e a gente não vai deixar de questionar o Lula quando ele cometeu os equívocos. Mas a gente sabe que é preciso ter sabedoria para lidar com esse momento de reconstrução. Perfeito. Trazendo aqui para o Estado, a gente no último programa Papo de Repórter, a gente falou um pouco da aproximação ou da ocupação, né, de espaço do PT no governo Casagrande. A gente teve alguns nomeados e eu queria saber como é que vocês veem hoje essa coisa do PT. Esteve junto, né, ensaiou uma candidatura, acabou recuando, compôs, tinha toda aquela composição nacional. Hoje João e Irine, né, estão na Assembleia Legislativa. O PT hoje é base do governo, faz parte do governo. Por que vocês fazem essa leitura? Então, Vitor, primeiro, assim, é importante entender que a eleição estadual, ela teve uma semelhança muito grande com a nacional. Porque a candidatura adversária de Casagrande, o Manato, era tão ruim quanto era o Bolsonaro, tão perverso e defendia as mesmas ideias. Então, assim, para nós era um horror imaginar o Espírito Santo como Manato governador. Então, nós estaríamos com Casagrande sem nenhuma negociação, sem nenhuma troca, sem nenhum nada, porque nós não admitimos a possibilidade do Manato ganhar a eleição e governar o Espírito Santo. Então, a primeira questão é de ordem, vamos dizer assim, da política. A segunda questão é que nós tínhamos uma aliança nacional construída assim, bem de cima para baixo. Então, quando o Alckmin vai para o PSB e vira vice do Lula, nós já tínhamos consolidado uma aliança nacional. Isso veio como orientação para nós ajudarmos aqui no Espírito Santo, onde o governador era do PSB, veio uma orientação para o PT tentar não ter candidatura para ajudar na reeleição, uma coisa também pactuada nacionalmente. Nós não temos nenhuma dificuldade com isso, já conversamos com Casagrande há tempo. Estamos com a presença muito singela no governo, menor do que nós merecemos, melhor do que nós esperávamos e menor do que a gente sabe o tamanho que a gente tem. O PT foi fundamental para a eleição de Casagrande aqui. A nossa militância entrou assim, de corpo e alma e nós temos certeza que nós somos subrepresentados no governo. Temos uma secretaria e algumas subsecretarias muito assim, singelas. Né? Mas nós não estamos tocando, chegamos a reivindicar 2 secretarias e acabou não vingando. Nós não estamos batendo muita cabeça com isso. Na Assembleia, eu e Irine somos deputados que atuamos para aprovar os projetos do governo na base do governo, respeitando as nossas opiniões e as críticas pontuais, quando se trata de temas vinculados à nossa militância sindical, popular, direitos humanos, mas nós somos sim da base do governo, construímos isso porque a direita está também muito forte lá na Assembleia. Eles têm 8 assim assumidos como extrema-direita e tem mais alguns próximos. Então, estar na base do Casagrande é também se opor a essa extrema-direita da Assembleia, e nós temos perspectiva e esperança que para os projetos de 2024, 2026, 2028,
o Casagrande contribua para que o Espírito Santo se mantenha num campo de centro-esquerda, porque ele é a liderança hoje, ele não tem nem ainda na linha de sucessão dele, não tem nem quadros construídos, será uma sucessão bem aberta. Então, tudo isso nos preocupa, porque eu vou dizer uma coisa para você. A extrema-direita ela está consolidada. Ela pode estar com 15% ou 20%. Não é exatamente o bolsonarismo, mas a extrema-direita está unificada. Então, eles atuam assim na Assembleia, eles atuam assim no Congresso, e eles atuam, inclusive, para se fortalecerem partidariamente. Se você perceber os temas que eles defendem, a forma como eles enfrentam o governo, e muitos continuam pouco respeitosos. Então, eu acho que nós temos um trabalho, defender a democracia, defender governos socialistas, ou pelo menos social-democratas, já é uma grande coisa para nós. Nós convivemos bem com o Renato, temos respeito por ele, a nossa esperança é que ele faça um governo mais social possível. Avançou do governo passado para esse avançou, já colocou uma série de programas novos no planejamento dos 4 anos de governo dele. Então, eu sou uma pessoa otimista, está com ações grandes na área de saúde, teve São Mateus agora, ontem teve o Hospital Infantil. Então, acho que o Casagrande está assim, vai continuar fazendo obras, mas vai olhar um pouquinho mais para a área social, que é o nosso sonho. Porque uma diferença crucial aí entre o Lula e Casagrande é que o Lula era praticamente uma unanimidade entre os movimentos sociais durante a campanha, e o Casagrande vinha num processo oposto. Esse último mandato ele foi muito criticado e continua uma tensão muito forte dos movimentos. Isso não pode, de alguma maneira, também arranhar a imagem do PT junto com os movimentos? Como é que vocês veem essa situação da relação dos movimentos? Eu posso falar sobre isso. Nós trabalhamos muito para essa aproximação. Gastamos muito a nossa energia, nosso capital, com o compromisso do Renato de ouvir mais os movimentos. Então, a nossa esperança é que ele consiga ouvir mais os movimentos. Você vai dizer, está perfeito, não está perfeito. Melhorou um pouco, mas tem condições de pode melhorar muito mais. O governo e o próprio governador dedicar um pouco do tempo a esses movimentos. Mas, de fato, você botou o dedo na ferida. Ele não tinha mesmo, ele não tinha esquerda, ele não tinha os movimentos sociais. Nós fizemos esse movimento em função do adversário dele. Qualquer candidatura do PT naquele momento atrairia os movimentos sociais, teria muito mais respaldo nessa área. Era muito mais um antimanato do que um Casagrande. Depois virou Casagrande por causa da necessidade, mas era o antimanato. Derrotar o manato era a nossa bandeira de luta. E o Casagrande era a pessoa que naquele momento tinha condições de derrotar o manato. Eu só complementaria que essa capacidade que a gente teve de sentar na mesa e conversar e chamar os professores, chamar os movimentos sociais, os direitos humanos, o movimento negro, os rodoviários, que eram uma pedra no sapato, e a saúde em vários aspectos, e para falar, olha, a gente está contra esse projeto e hoje o que nos representa, o melhor caminho é o Casagrande, nos dá ainda mais segurança para cobrar as ações do governo Casagrande. Nós fomos lá, efetivamente, botar a cara a tapa, gravar vídeo, pedir voto para vocês. Então, no mínimo, nos recebam, mas a gente quer mais do que ser recebido. A gente quer ver aquelas cartas compromisso sendo executadas. E aí, entra para essa cobrança. Eu acho que a gente tem que ter esse compromisso. Como eu falei do governo Lula, a gente não pode, porque situação, porque a gente está governando, não expor esses erros. Obviamente, a gente não vai pegar o microfone e falar isso, mas a gente vai fazer articulação para que isso não aconteça. Que olhando o tabuleiro político, assim, né, a gente pode analisar que a curto e a médio prazo, nesse momento, é interessante para o PT ter, por exemplo, o Casagrande próximo, inclusive, para a próxima eleição em Vitória, vamos dizer, que é a principal vitrine do ano que vem, né? Então, assim, ter o PSB aí e o governador, né, seria uma grande vantagem política, sendo que ele é oposição ao Pasolini, né, embora agora começaram a conversar, mas, assim, nunca houve uma aproximação, pelo contrário, desde o início. E a gente tem também a movimentação do Gandini, do bloco ali do PSDB e Cidadania, que se afastou um pouco, agora querendo construir sua trajetória, alegando justamente que o governador estava do lado do PT, o que, né, que haveria essa preferência pelo PT. Mas depois de 2 anos, consolidadas essas eleições, a gente vai ter provavelmente, como o João falou, um campo aberto de disputa pela sucessão do Renato, né, porque ele não pode ser mais, e aí você tem uma infinidade de candidatos,
e que existem, que podem surgir, né? Mas, Vitor, você me dá uma oportunidade aqui para esclarecer uma coisa. Para nós, nos debates que nós temos com o governador e com o PSB, é mais importante uma nova relação estratégica com o PSB do que as eleições próximas. Porque nós tivemos, durante a nossa existência, muito próximo do PSB. O Casagrande já foi o vice do Vitor, o Casagrande já foi nosso governador, depois foi nosso senador. Eles me ajudaram na primeira eleição, indicaram o vice. Então, assim, eles foram parceiros muito próximos. Depois teve um distanciamento. Esse distanciamento fez muito mal para o Brasil, fez muito mal para nós. Os votos do PSB foram determinantes para o impeachment da Dilma. Então, assim, nós precisamos recompor um campo de esquerda com o PSB, com o PDT, e aí com o PSOL, com o PV, com o Rede. Nós precisamos, para enfrentar a direita, a extrema-direita, nós precisamos ter um campo na esquerda. Porque o centro não tem problema. Nós já enfrentamos eleições com o Fernando Henrique, eram projetos diferentes, social-democrata, liberal na economia, mas era na política, eram democráticos. Respeitavam as decisões, não eram agressivos, não eram violentos. Então, nós temos que reduzir esse campo violento, deixar o centro, centro-esquerda e até centro-direita, se consolidar e consolidar um campo à esquerda, pensando em 26, 28, pensando na sociedade, num projeto de sociedade. Não tem que ser só o PT. Não é bom que seja só a vitória do PT. O PT tem que permitir que outros blocos, outros partidos se fortaleçam, porque juntos eles vão fazendo, até porque tem um cansaço de matéria. Tirando o caso da Bahia, que já está indo para o 5º governador do PT, não é regra isso. A regra, sim, fica 2 mandatos, terceiro, a população por si só ela troca. Até gosta das pessoas, está na hora de trocar. Então, assim, eu sou das pessoas que acham que o PT tem que ser muito forte, mas acho que o PSB tem que estar fortalecido, o PDT, Rede, PSOL, inclusive os de centro, a cidadania, PSDB. Então, assim, nós precisamos de um novo formato, deve ficar de uns 13 partidos, 14, vão existir, e teremos partidos de centro. E a direita vai se consolidando em 2, 3, e acho que eles vão ficando menores, se depender de mim, da minha torcida, e vão ficando concentrados. Inclusive, na última eleição em Vitória, o PSB preferiu lançar a candidatura, né, do Sérgio Sá, pouco viável, embora uma figura antiga da política, mas que não tinha uma grande viabilidade eleitoral, do que, por exemplo, apoiar o PT, né? E o Sérgio barrou o Majewski ainda, né, que era o candidato que tinha mais, talvez mais musculatura, visibilidade, que não tinha a máquina partidária e perdeu, né? Mas enfim. Aí vamos entrar agora em Vitórias, que eu queria falar, porque, né, o clima está quente realmente na Assembleia, a movimentação tem sido muito forte também, de bastidores e tudo mais. E aí muito se fala numa nova candidatura do João, né? E mais algumas pessoas estão falando na candidatura da Carla para a prefeitura. E aí algumas pessoas vieram me falar, como é que é isso? Está definido? Como é que está sendo essa construção? Pode ser sério. Pode brincar, pode ser sério. Pode fazer os dois. Vitória agora está assim, a gente que é da roça, né? Mais da roça, fala assim, choveu, está brotando candidato. Cada semana brota 1 ou 2. Essa semana foram 2, né? Então, assim, não está no tempo de fazer debate de nomes de candidato. Acho que no meu caso particular, eu estou iniciando o mandato, eu tenho que consolidar o meu mandato. Eu tive uma votação extraordinária, o terceiro mais votado depois de 10 anos fora. Perdi para Serginho Meneghelli, que era o senador com muita chance de se eleger, e perdi para o Assunção, que estava nesse momento de extrema-direita. Então, estou muito grato a Deus e as pessoas que acreditaram em mim. Então, estou comemorando isso ainda. E tenho que trabalhar muito para pagar essa conta antes de pensar o que eu vou fazer na frente. Lógico que, como militante, dirigente, sempre estarei à disposição do partido dos projetos futuros, né? Acabei de dizer atrás que o melhor desempenho na última eleição de prefeito. E a Carla está se consolidando. Muitos me procuram para falar comigo. Agora é a vez da Carla, agora é a vez da Carla, né? Então, assim, o PT não começou a conversar sobre isso, nem acho que conversará esse ano. Nossa intenção é eu me consolidando com o meu mandato, fortalecendo e cumprindo meu mandato estadual, mas também com olhar para Vitória, e ela consolidando o mandato dela aqui em Vitória como vereadora. A princípio era pré-candidata a vereadora, mas nós vamos estar sempre à disposição do projeto coletivo do partido. E lá na frente o partido vai saber fazer a escolha e fazer junto à campanha, ouvindo inclusive esses novos parceiros nossos. Naturalmente virá PV e PCdoB, que estão na federação, estamos federados, e o PSB, o próprio governador, o PDT. Então, assim, tem muita gente
para fazer essa definição. Eu acho que ela tem que ser muito mais coletiva do que só dentro do PT, porque não será um projeto do PT contra, isso não tem chance de ser vitorioso. Para ser vitorioso, ele tem que ter capacidade de aglutinar uma frente partidária mais expressiva e aí sim disputar a eleição. Eu particularmente fico muito honrada com essas citações. Eu comecei efetivamente na política há 2 anos e um pouquinho, então meu primeiro mandato foi em 2021, né, na eleição de 2020, e eu acho até surpreendente já estar aparecendo, isso saiu no jornal algumas vezes, e as pessoas procurarem a gente. Nas minhas redes sociais, de vez em quando, o pessoal comenta isso, e eu fico muito honrada, porque mostra que o nosso trabalho de oposição à Prefeitura Municipal de Vitória tem mostrado para as pessoas que essa gestão pode ser melhor, que a cidade pode ser melhor gerida. Eu falo que o PT tem um projeto político para a cidade de Vitória que já foi apresentado em 2 oportunidades, com o Vitor Buarque e com o João Coser, e a gente fez muitas modificações. Então, hoje eu estou representando o Partido dos Trabalhadores, e se não fosse eu, seriam outros, mas nesse projeto, desse modo petista de governar, desse modo petista de legislar. Então, eu fico muito honrada, mas ainda é meu primeiro mandato de vereadora, e estou muito dedicada a ele. Acredito muito que a gente está indo muito bem, a gente tem sido elogiado, e eu acho que essas possibilidades são uma forma de reconhecimento pelo que a gente tem feito. Mas, de fato, acredito que o Partido dos Trabalhadores terá um candidato. A gente, desde a redemocratização, acho que não teve um momento onde o PT não teve candidato a prefeito aqui em Vitória. E temos excelentes nomes que estarão à disposição e prontos para disputar a prefeitura quando chegar. Porque é muito interessante, o João até falou, né? Foi o prefeito mais votado em capitais, porque o João vinha de uma derrota para o Senado, não foi isso? Depois para a Câmara, né? Então entrou um pouco cotado, na verdade, nessa disputa e conseguiu ir para o segundo turno derrotando um candidato que tinha a máquina na mão, que era o Gandini, que era aliado do então prefeito Luciano Rezende. De alguma maneira, deu uma, né? Colocou de volta o nome do João Coser, né? Com uma força política, ele comprova agora com essa eleição como terceiro mais votado, né? Que eu acho que também é uma opção sua de estar mais... deputado estadual geralmente é mais próximo, né? Eu acho, Vitor, do município. Assim, falando bem honesto, acho que as minhas votações de Senado e de deputado federal, elas sofreram muito com o impacto negativo do momento do PT. Eu não consegui ir para a rua fazer... eu tive um problema de saúde, a Carla acabou assumindo a coordenação da campanha, fez uma campanha sem o candidato praticamente. A de Senado, que foi uma campanha assim, mais bacana e tal, ela teve todo esse ingrediente da negação do PT. Nós tínhamos Roberto Castro, o candidato a governador, foi muito difícil. Os partidos não queriam a gente nem perto. Nem Casagrande e nem Artung quiseram. Eu faço essa vírgula. Aquela separação do PSB com o PT custou a reeleição do Casagrande. Porque se estivéssemos juntos, ainda que fosse difícil, talvez ele teria ganhado. Entendeu? Porque nós poderíamos ter sido candidato, a intenção era ser o candidato na chapa do Casagrande, mas nós éramos, como é que é aquela doença? Hoje é hanseníase, antigamente não, não use isso como exemplo, não, misericórdia. Não, é ruim. Nós éramos uma coisa, não podia ficar perto, contaminava. Então, o que acontece? Na prefeitura, eu acho que como já era no meio de um mandato do presidente com as coisas ruins, a gente já estava recuperando. Então, pegamos em 20 um pouquinho da recuperação já do PT. Então, e também a lembrança do meu mandato de prefeito. Já tinha passado uns anos, já estava assim. Eu acho que esses 2 fatores me permitiram ter um melhor desempenho. Super otimista com relação àquela eleição. E também agora, eu acho que a votação alta agora em Vitória e no Estado foi fruto também daquela candidatura de prefeito. Uma sequência de problemas e depois uma sequência de acertos que está nos permitindo... agora eu queria ouvir, que acho que é um privilégio poder ouvir a leitura e a análise de vocês sobre a gestão do prefeito Lourenço Pasolini, vindo de um ex-prefeito e vindo de uma vereadora, né? Eu acho que tem em exercício, né? Olha, eu avalio a gestão do Pasolini como muito ruim. No momento, ele tem tentado correr atrás dos erros estratégicos que ele cometeu nos últimos 2 anos, de uma prefeitura que eu tenho dito sim encastelou, e decidiu tudo sozinha, sem conversar com a sociedade, sem conversar com os conselhos municipais, sem conversar com as lideranças comunitárias. Faz muita propaganda a respeito do investimento, do 1 bilhão que eles colocaram em obras muitas que estão paradas, inclusive, mas não tem feito uma gestão que cuida das pessoas da cidade de Vitória.
A gente vê o desafio na saúde, que está gigantesco, os pronto-atendimentos lotados, e uma necessidade de não investir em servidores efetivos, mas entregar a nossa saúde para organizações sociais, por exemplo. A gente vê na educação vários déficits, né? Professores adoentados, adoecidos por conta de uma pandemia que fez eles estarem extremamente cansados e sem uma compreensão por parte da gestão do que é essa nova escola que está acontecendo. A gente tem, na educação especial, por exemplo, que a gente tem enfrentado esse debate, um déficit de professores, de assistentes, de auxiliares, de cuidadores, então falta tudo, e uma priorização de estratégias que a gente não acha que seria o melhor para a cidade. O prefeito fala em um lema de paz e igualdade, mas a gente não tem visto isso acontecer. E arrogância, particularmente com relação a mim, eu posso dizer isso, num primeiro momento, os secretários eram orientados a não nos receber, muitas vezes a gente não era nem chamado para ordens de serviços e participar de determinadas questões. Uma relação com a Câmara Municipal de Vitória muito ruim também, de projetos que chegavam no mesmo dia ou durante a sessão para ser votados em urgência, sem que a gente pudesse ter o mínimo de cuidado de avaliar erros, alguns que geraram inclusive problemas para serem consertados depois. Uma reforma da Previdência que foi muito dura, a pior do Brasil, que taxou os aposentados que recebem a partir de um salário mínimo em 14%. Então, assim, há um conjunto de maldades que têm sido feitas pelo prefeito Pasolini. Obviamente, toda gestão tem entregas, coisas importantes que estão sendo feitas, e eu não nego isso e voto com a prefeitura em diversos momentos. Mas eu acho que a cidade tinha uma expectativa muito maior na gestão do prefeito. Eu acho que é isso que mais marcou as pessoas. Ele prometeu que a segurança seria tratada no gabinete do prefeito. Ele não está conseguindo entregar essa cidade com mais segurança. Então, são muitos desafios. Antes de passar para o João, eu queria só aproveitar, Carla, você comentasse um pouco dessas últimas mudanças. A gente falou aqui em outros programas da conjuntura ali na Câmara, né, de meses para cá, quando houve alguns deputados que saíram, né, por conta da eleição, o Gilvan, na verdade, cassado, né, e que isso, em paralelo com isso, tem um certo momento em que está havendo muito receio, né, se aproxima da próxima eleição e os vereadores que eram base também ficam meio balançados, né, porque parece que a coisa não está tão boa. O segundo biênio é sempre diferente, né? Tinha exatamente. mencionado isso. Parece que é quase um outro mandato. E no nosso caso foi uma mudança de 5 vereadores. 3 viraram deputados e 2 foram afastados, né? A gente teve um vereador cassado, a gente tem um vereador preso e 3 que viraram deputados. São 4 mudanças, na verdade, perdão. Então entra o Vinícius Simões, entra o Chico Hoskin, entra o André Moreira e Leonardo Monjardim, exatamente. Então isso muda a configuração da Câmara. A gente tem agora questionamentos a respeito da celeridade que projetos da Prefeitura virão. E muda a direção da Câmara, o que é muito importante. Fiz uma crítica hoje pública. A direção da Câmara, a presidência do Davi Ismael foi uma direção subserviente à Prefeitura de Vitória. Ele deixou a relação de amizade deles falar mais alto em muitos momentos do que a importância do poder legislativo. A gente agia como uma casa que pedia bênção ao prefeito e agradecia por tudo que ele fazia e não debatia com o protagonista. Isso muda com o Piquet, que é do partido dele. Muda com o Piquet, que é do partido dele, curiosamente. Mas eu acho que nessa perspectiva de todos os vereadores que queriam que a nova gestão da casa tivesse um respeito maior pelos vereadores. Em muitos momentos eu vi vereadores da base sendo desprestigiados pelo prefeito. O mau tratamento que eu acho que ele tem comigo e tinha com a vereadora Camila, por sermos de oposição, ele era extensivo. Por exemplo, de fazer ordem de serviço em bairro de vereador que é da base e não convidar para participar. Fazer entregas e participar. Porque isso é o mínimo que se faz para alguém que é seu aliado na política. É o mínimo dessa boa convivência. Então, os vereadores, muitas vezes, foram desrespeitados nesse sentido. E hoje eles se colocam nessa posição de querer ser mais protagonista, óbvio que com interesses eleitorais também, porque a gente não sabe quem vai estar na próxima, então você fica mais confortável de ser um pouco mais independente. Mas muda. Hoje nós temos oficialmente 3 vereadores de oposição. Isso já ajuda, porque nós estamos em comissões juntos, a gente já começou um processo, por exemplo, de uma CPI,
Ainda não temos as 2 outras assinaturas, mas seguimos, né, assim, em busca disso. Então, com o Vinícius e com o André, a gente já ampliou de uma certa forma. E temos conseguido vitórias. A derrota do Escola Sem Partido foi uma vitória dessa articulação, dessa capacidade de conversa, que ainda que o prefeito tivesse interesse que o projeto não fosse aprovado, para que ele não tivesse que sancionar ou vetar o projeto, nós conseguimos essa articulação em plenário. No passado foi aprovado e ele teve que tomar essa posição. Então, eu acho que os ventos estão soprando. Acho também que a gente não pode deixar de levar em consideração o cenário nacional. A eleição do Lula muda e os vereadores acabam percebendo que não dá mais para agir de determinadas formas, né? Se por um lado era bom estar tão próximo ao Bolsonaro e aquelas ideias, hoje já não é mais tão interessante. Então, esse centrão, ele se movimenta de uma certa forma. Essa é a dinâmica da política. Né? Ó, Vitor, eu gasto assim 0 do meu tempo falando de Pasolini. Por 2 razões. Primeiro, que eu disputei uma eleição com ele, ele ganhou a eleição. Então, eu tenho 4 anos para trabalhar e mostrar serviço. Eu tive 8 anos, fiz muita coisa em Vitória e tratei as pessoas com muito respeito. Mas eu tenho 2 ou 3 observações. Primeiro, o instinto autoritário. Todo mundo reclama do autoritarismo dele. Ele não deixou de ser o delegado. O prefeito, depois de eleito, tem que conviver com todo mundo. Ele não consegue. Ele persegue, ele não consegue se relacionar com as pessoas que pensam diferente, então estão na base dele e vai usar provavelmente os métodos tradicionais de Bolsonaro. Comprar, botar dinheiro, botar liderança, onde estiver a venda ele vai fazer e já está demonstrando isso. Tem dinheiro, tem cargo e tem disposição de fazer isso sem nenhum... fica vermelho por isso. Então é um ser, neste sentido, se assemelha muito ao que o presidente da República fez. A segunda questão, ele não deu muito bola para a cidade. Agora está tentando conversar com algumas instituições. Ele não representa a Vitória. A Vitória perdeu todo o protagonismo político. Não se relaciona com o governo federal, não se relaciona com o governo de estado, e foi grosseiro, sem dimensão do papel do prefeito de uma capital, fazendo um palanque aquela acusação ao governador Casagrande. Totalmente desproposital. Se tivesse uma prova, deveria ter do Ministério Público, a Polícia Federal, mas não fazer uma cena de palanque. Então, eu acho assim, quando você assume um cargo, presidente da Assembleia, do Tribunal de Justiça, prefeito de uma capital, você tem que ter dimensão do que você tem pela frente. Você não é mais um qualquer. Você representa uma cidade. Então, assim, ele não tem protagonismo. Não é o líder, ele é o prefeito. Mas não é o líder. Não articula a região metropolitana. A cidade de Vitória está perdendo papel político, perdendo papel econômico, está perdendo, ele não se relaciona quase com ninguém. Está na cadeira, tem autoritarismo, tem que estar na cadeira eleito, está, mas não consegue ser o líder, o chefe da região metropolitana, o governante, o prefeito da região metropolitana, é o líder dos prefeitos da região, do estado. Ele até hoje não conseguiu dizer nada disso. Então, a minha crítica a ele é política. Ele está perdendo, e nossa cidade, que é belíssima, a Vitória tem potencial, tem recurso, e perdeu muito a prestação de serviço. O nosso serviço público está menor do que quando eu saí. Melhorou, piorou na educação, piorou na saúde, piorou na assistência, piorou no cuidado da cidade na parte mais periférica. Então, assim, nós não temos mais a mesma cidade. Cheguei aqui, vi os armazéns aí, lembrei da Estação Porto. Cadê os nossos espaços culturais? Eu poderia falar aqui 10 coisas, mas não é o meu papel fazer isso. A cidade está percebendo isso. Ele ainda tem tempo de acertar, está no meio do mandato, torcer, porque quem perde é a cidade. Quando o governante vai mal, quem perde não é ele. Ele pode ganhar uma outra eleição, perder uma outra eleição, mas o cidadão perde muito. E nós perdemos muito, sim. Ele realmente é uma pessoa difícil no trato com quem pensa diferente. Nesse sentido, mas foi eleito, está exercendo o mandato dele, é o direito dele até fazer isso, mas eu acho que está muito equivocado. Bom, já caminhando para o final, vou agora rapidinho para as últimas perguntas. Primeiro para a Carla, o João falou que espera até que você vá além, né, do que ele já conquistou na política. Qual que é seus planos futuros, sua ambição maior assim na política? Onde você pretende chegar a partir desse mandato de eu vereador? sempre sonhei muito em ser deputado federal. Eu acho que foi o espaço que eu mais me encantei, até por conta de algumas pautas que eu defendo, que eu acho que são pautas condizentes com esse espaço. Mas eu também digo que é inegável que, ocupando esse espaço de vereador, a gente não pensa em disputar o executivo um dia,
porque muitos dos projetos que a gente tem para a transformação da cidade, eles envolvem a prefeitura especificamente. Então, antes eu dizia que eu jamais disputaria o executivo para nós, enquanto família, foi muito desafiador. A gente pegou esse processo de criminalização do PT e da política, então foram processos, mentiras ditas que nunca serão reparadas na mesma medida. Mas eu acho que hoje eu não vejo esse espaço como um nunca mais, é um quem sabe. Eu tenho tentado construir a minha carreira nesse sentido, espero que eu ocupe esses espaços estaduais primeiro e galgar esse espaço na política. Eu tenho estudado para isso, tenho tentado tratar esse espaço da vereança com todo o respeito e a dignidade que eu acredito. Muitas pessoas criminalizam a política em si, acham que vereadores não trabalham, não fazem nada de importante, e eu tento dividir o meu dia a dia no Instagram, mostrar para as pessoas a quantidade de demandas que a gente recebe, para mostrar como é importante o trabalho que a gente faz e para inspirar outras pessoas qualificadas também a ocupar esse espaço. Então, eu gosto muito da política e eu acho que eu espero poder ficar, assim, que a cidade de Vitória reconheça que o nosso trabalho merece uma outra chance. Sem dúvida é muito sacrificante, né, para a vida pessoal, é uma rotina muito forte. O João falou que já tinha até pensado em aposentar, ir para a roça, né? Como é que você está pensando hoje? Está pensando em seguir mais um pouco ou quer seguir o máximo possível? Tipo, Erundina, que está lá até hoje, não arreda, está lutando. Victor, primeiro é agradecer a Deus, né, que me deu muitos mandatos. Foram 7 mandatos e a população do Espírito Santo de Vitória. Então, tem mais que agradecer essa altura do que pedir. Mas, assim, eu estou na política por puro amor, não tem mais necessidade, não tem mais, assim, a Carla me representa e me realizo no mandato dela, mas faço porque gosto muito. Eu quero continuar fazendo, não importa onde. Se é na Assembleia, se é no Congresso, se é na Prefeitura, se é num... Eu realmente me aposentei por um tempo, eu fiquei na roça 3 anos, com o negócio de pandemia, eu achei que eu fosse conseguir dar conta. Mas eu falo que dos amores não teve concorrência, né? E a política é, de fato, uma coisa contagiante. Ela é linda, ela é muito bonita. Não penso em parar, pelo contrário, mas também não tem essa coisa de ambição de cargo. Acho que a diferença é essa. Eu posso ser qualquer coisa, mas nada mais por ambição, tudo por desejo de contribuir, de ajudar, do que for necessário, estarei à disposição do partido, neste momento, ajudar o governador do Estado, do Espírito Santo, a fazer um bom governo, porque eu sei que nós temos condições de ser um dos melhores estados da federação. Nós temos recursos, nós temos boa tributação, nós temos um estado pequeno. É possível, sim, eliminar a miséria, reduzir a pobreza, fazer um estado com menos desigualdade, com muita educação, com muito trabalho aqui. Então, meu foco hoje é, assim, fazer bem onde estou e tentar ajudar o governador a fazer um bom governo aqui no estado, para além da torcida com o presidente Lula. Para fechar, o último mesmo, eu queria que vocês relatassem algum momento marcante para vocês, emocionante, seja para bem ou para mal, que vocês estiveram juntos na política, que seja um momento que vocês guardem com muita emoção. Assim. Foram muitos, né? Eu vou falar da campanha de 2018. Acho que essa foi a nossa campanha, mas o João, ele fala sobre isso com um pouco mais de timidez. Não é fácil, obviamente, falar sobre o assunto. E pra gente foi muito difícil. Ele teve um processo de depressão e ele tinha uma consciência política muito forte de que se ele abandonasse a candidatura naquele momento, o Hélder Salomão não conseguiria fazer Foi sozinho fundamental, a chapa. né? E ele teve que continuar mesmo precisando cuidar da saúde dele. Foi nessa época que eu assumi a coordenação da campanha e aprendi na raça como é que as coisas funcionavam. E quando a gente passava por momentos de achar que a gente ia conseguir ganhar mesmo com todos esses desafios, mas a gente tinha uma consciência que era bastante difícil. E quando a eleição, a gente não conseguiu ganhar ele, mas o Hélder foi eleito, a sensação de dever cumprido foi muito forte, e a minha admiração pelo meu pai, pela consciência política, do que ele representa, cresceu imensamente. Então, eu acho que foi nesse ano de 2018 que eu tive uma noção do que é ser partidário, do que são essas abnegações que a gente faz para disputar a política, de colocar a cara a tapa, e essa coragem que ele teve durante todos esses anos de construir o PT, mesmo quando a gente não podia nem usar uma camisa vermelha. Então, acho que esse foi um momento que a gente viveu junto que me marcou muito enquanto filha, mas principalmente enquanto militante.
Porque qualquer outra pessoa teria falado, sai, vai cuidar da sua vida, e o PT que se resolva. E ele tinha uma consciência partidária tão forte que fez ele agir assim. Então, isso aumentou minha admiração e me trouxe aqui hoje, eu diria. Acho que foi esse. Eu acho que no crescimento dela, no início do mandato, ela chorava um pouquinho, né? Porque os enfrentamentos na Câmara eram muito difíceis, né? Então a gente não podia fazer nada, porque era um mundo selvagem, né? Eu não estava lá nem para defendê-la, né? Mas o carinho, o abraço, acho que naquele crescimento forçado ali dos primeiros, eu vou falar 30 dias de mandato, nem 60, foram muito difíceis, porque era uma pancada atrás da outra, né? E o nível de agressão dos vereadores, particularmente o Gilvan, era uma coisa assim, de outro mundo, né? Nós somos um mundo civilizado, né? Mas aquilo parecia de outro mundo, do tempo antigo, né? A forma como ele... Então, acho que naquele momento aumentou assim, a minha admiração por ela, meu carinho, meu amor sempre foi gigante, mas eu acho que foi um momento assim que marcou muito, porque você sabe, o pai está ali sentindo aquilo, as pessoas me abordavam na rua, você não vai lá dar uma tapa naquele cara, não? Eu não tinha como fazer uma coisa assim, né? Ele faz parte do meu perfil. Mas, assim, era uma coisa muito triste ver ela passando tudo ali, depois a Camila. Então, assim, acho que um momento muito rico. A nossa convivência é sempre muito carinhosa. Ela citou o exemplo mais difícil. Realmente, em 2018, ela fez a campanha, ela virou candidata, ela ia nos eventos, me representava, organizava, cuidava da campanha. Foi muito bom, conseguimos manter um deputado federal. E eu acho que cumprimos nosso papel. Eu não tinha condições nenhuma de fazer campanha. Zero de condições de fazer campanha. Mas Deus me manteve firme para isso. E ela foi minha cara metade, foi lá e cuidou. Bom, com esse carinho, com essa emoção, a gente termina aqui a entrevista. Agradecer Carla Coser, João Coser, pelo papo aqui. Essa foi a entrevista do século, produção e locução de Vitor Taveira, apoio técnico de Cauã Elmer, aqui no estúdio 42B. A gente volta em breve aí. Lembrando, para quem ainda não segue, seguir aí nossos canais Século Diário no YouTube e também nas plataformas de áudio e podcast. E para saber mais notícias diárias, informações sobre o Espírito Santo, séculodiario.com.br, sempre tem novidade lá. Só colar. Falou, valeu, obrigado. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.